E o programa Em Foco está no ar para você ligado aqui na tela da sua rede premium de televisão. Mais uma vez chegando para você com muito conhecimento, entretenimento e toda aquela informação que, sem sombra de dúvidas, é sempre útil para o seu dia a dia. É a rede premium de televisão, pensando sempre no melhor para você. O programa de hoje está muito interessante, pois vamos falar de um aspecto comercial muito importante no dia a dia das empresas presentes dentro de um município. E é por isso que hoje nós estamos aqui no nosso programa recebendo o Dr. Amir Gomes. Ele é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco e também ao lado dele recebemos o Denis Melo, que é o superintendente da associação. Estão aqui para falar para a gente do trabalho que vem sendo desenvolvido pela associação no município de Osasco e também esclarecer algumas curiosidades de relevância de todos nesses aspectos comerciais. Sejam bem-vindos ao nosso programa, viu? Muito obrigado, Henrique. Doutor Amir. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a associação, de repente falando um pouco da nossa trajetória aí também na vida comercial, mas será um prazer ter uns momentos aqui com você. Muito bem, o prazer é nosso. O doutor Amir, ele é um homem multitalentoso, ele é advogado, ele é contabilista, economista, administrador de empresas, tem aí a seu lado também o Denis, uma pessoa repleta de experiência e não tenho dúvidas que hoje a entrevista vai ser muito produtiva. Olha, só para se ter uma ideia, a cidade de Osasco hoje é o segundo maior PIB do estado de São Paulo e o oitavo maior do país. São dados muito grandes, são mais de 50 mil CNPJs ativos na cidade, então movimenta realmente uma onda gigantesca no comércio. É muito aquecido o comércio dentro da cidade de Osasco. Então, nada melhor do que estes dois grandes especialistas para estarem falando com a gente e um pouco também do trabalho da associação. Doutor Amir, fala um pouquinho para o nosso público do trabalho que é desenvolvido pela associação comercial. Bom, o maior foco da associação comercial está em função de trazer para o comerciante, empresário de um modo geral todos, quer dizer, vamos resumir isso em empreendedores, tá? Ser um elo de ligação. Quer dizer, principalmente a associação hoje foca muito para o pequeno e médio empresário, porque esse pessoal não tem como reivindicar nada. E a associação pode ser realmente esse canal. Ela pode estar buscando junto aos empresários as dificuldades que tem para que a associação possa ser um elo de ligação nas reivindicações para os empresários de um modo geral. Muito bem. O Denis, ao seu lado, também ajuda aí a fazer esse avião decolar, para prestar todo esse auxílio a todos os comerciantes, né? Com certeza, Henrique. Obrigado pelo convite, por estarmos aqui podendo falar com o seu público hoje, do programa Em Foco, e falando a respeito da associação comercial, que é essa entidade que a gente tanto gosta, porque ela tem, especialmente nos últimos tempos, cumprido de forma muito bacana o seu papel de reunir os empresários em torno de uma entidade que defenda os seus interesses, né? E oferecendo, através de alguns pilares, serviços e benefícios que possibilitem que o empresário tenha mais sucesso na atividade dele. Tais como programas de desenvolvimento, treinamentos, capacitações, tanto para o empresário quanto para a equipe, que é fundamental que o empresário esteja bem preparado para enfrentar o dia a dia. Eventos de negócios, porque no final das contas, todo empresário quer vender, seja produto ou serviço, mas toda empresa existe para fazer negócios, né? E também, como o Dr. Amir bem disse, essa interlocução com outras entidades e com o poder público que normalmente um empresário sozinho não consegue, em especial aqueles de menor porte. Muitas vezes o empresário, o microempreendedor, ele está totalmente dedicado à sua atividade no dia a dia e não consegue ter essa interação com outros poderes. Então, a associação acaba cumprindo esse papel e tem cumprido com maestria. Sem dúvida. Inclusive, em todo o estado de São Paulo, em Osasco também, nos últimos 2 anos tiveram um número muito grande de microempreendedores aí fazendo a abertura das suas MEIs, né, aqui pelo município de Osasco, os empreendedores individuais. E a gente fica se perguntando, né, esse número grande de abertura de empresas se deve à facilidade
que é para você hoje, dentro do município, abrir o seu próprio negócio, gerir ali o negócio que vai ser o sustento de sua família, ou é também uma certa possibilidade daquele trabalhador que ficou desempregado e que ali está buscando alternativas para o seu sustento? Na sua opinião, Denis, dentro desse parâmetro, dessa crescente, o que mais influencia na abertura dessas pequenas empresas? Na minha visão, Henrique, os dois fatores são importantes. Eu acredito que o desemprego tenha impulsionado isso, mas o fato de nós termos uma legislação com esse formato que permite ao MEI, de maneira extremamente facilitada, com baixo custo, com pouca complexidade, abrir sua empresa, tenha facilitado esse processo. E é comum a gente perceber nas empresas de maneira geral a tentativa de reduzir custo, né? A gente está num período agora de recuperação ainda lenta, mas a gente, em anos atrás, percebeu uma recessão bem grande, né? Com as empresas precisando reduzir folha de pagamento, e o MEI, a prestação de serviço, passou a ser uma alternativa interessante para que a pessoa pudesse ter a oportunidade de estar empregado novamente, ou ter renda prestando serviço para alguma empresa. Associado a isso, também tem a nova legislação trabalhista, que também facilitou um pouco as coisas, flexibilizando a questão de terceirização. Tudo isso, então, compõe, no meu entender, esse caldeirão aí de uma situação que permite que o número de MEI tenha crescido tanto e vai continuar crescendo. Sem dúvida. Eu acredito que existem muitos mitos, né? Quando a pessoa quer ter o seu próprio negócio, quer empreender, e dentro dessas barreiras que às vezes as pessoas encontram é o medo da taxa de tributação do município, né? Então muitas vezes a pessoa fica preocupada, e essa carga tributária, será que eu vou conseguir sobreviver nos meus primeiros meses? Inclusive tem algumas estatísticas que mostram uma relação contrária, né? A sobrevivência das empresas nos primeiros meses. Então o cidadão fica muito preocupado com essa questão. A gente enfrenta problemas com altas taxas aqui no município ou é tranquilo? Olha, Henrique, todo empreendedor enfrenta dificuldades em qualquer situação com a questão de tributos. Porém, eu entendo o seguinte: se o empresário paga menos, ele vai ter condição de vender mais, de empregar mais. Mas quem entende disso mesmo, com toda certeza, é o doutor Amir, que pode falar melhor a respeito disso. Bom, pessoal, na verdade, a criação do MEI ele veio para resolver um grande problema. E isso é uma somatória de fatores. O desemprego favoreceu, quer dizer, não tem dúvida que o desemprego fez com que o pessoal fosse para o MEI. O MEI tem umas taxas reduzidas, e em cima dessas taxas reduzidas facilita também todo esse trabalho. Agora, você me falou em termos desse crescimento, né? Esse crescimento deve-se a uma evolução que o Osasco teve de 2005 para cá, na mexida do Código Tributário, que facilitou um crescimento de todas as empresas, com menores taxas. Então, acabou trazendo pequenas e médias empresas para se estabelecer em Osasco e buscar realmente uma forma de sobrevivência. Porque, na verdade, o MEI ele acabou dando para o pequeno empresário uma forma de sobrevivência, porque ele, desempregado, foi buscar no MEI uma alternativa, né? E outros que já eram do ramo, aproveitou o MEI porque as taxas são muito reduzidas e facilita realmente uma sobrevivência para o pequeno e médio. Muito bem. Inclusive, em uma pesquisa recente que foi divulgada, hoje 80% das empresas de pequeno porte no país é que são responsáveis pela empregabilidade. Eu não tinha a mínima noção disso, e quando eu vi eu fiquei até assustado. Eu falei, 80% é um número muito grande, né? Henrique, na verdade, isso não é de hoje. Sempre, esse cenário sempre existiu. Quer dizer, é que agora as coisas estão se acentuando muito mais. Quer dizer, você falou em 80, esse índice dá mais de 80, porque, na verdade, as grandes empresas representam aí 5% da nossa economia. Quer dizer, o restante está em pequena e média empresas, na verdade. E esse crescimento
ele está em função de que, vamos dizer assim, o empresário, de um modo geral, brasileiro, ele é muito versátil. E ele foi buscar várias alternativas dentro da pequena e média empresa, que é hoje a sustentação da nossa economia. Sem dúvida. Bom, o programa em Foco agora vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com esse assunto super interessante para você aqui, tratando a respeito das atividades desenvolvidas pela Associação Comercial e Empresarial de Osasco com o seu presidente, doutor Amir Gomes, e também o superintendente Denis Mello. Não saia daí que já voltamos.